Bora! Boa tarde, pessoal, para mais um Mubi Talks. Hoje é o Dia da Mentira, dia 1º de abril, e inspirado pela data, o Super Valmir vai conversar com a gente sobre 7 mentiras que te contaram sobre qualidade de software. O Valmir é um engenheiro de software que adora testes automatizados. Também se considera um programador limpo, blogueiro, youtuber, escritor, professor de cursos online, mentor, consultor, palestrante, um membro ativo das comunidades de automação de testes e JavaScript e um fã de boa música, tatuagens e skate. Eu tive o privilégio de conhecer o Valmir pessoalmente há muitos anos atrás, quando ele ainda morava aqui no Brasil, e hoje fico muito feliz por ele ter aceitado esse convite para vir trocar conhecimento conosco. Então, seja muito bem-vindo, Valmir, a esse espaço de muita troca de conhecimento. E a fala é sua. Muito obrigado pelo convite, Roberta. Muito obrigado por quem está assistindo aí com a gente. Eu tive o prazer de conhecer a Roberta, acho que foi por 2015, por aí, mais ou menos, eu acho, onde ela me convidou também para fazer uma talk. E o mais legal é que naquela talk eu usei nos meus slides um lance que ela que tinha criado e eu não sabia que era ela, e a gente meio que descobriu ali na hora, né? Fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar dessa UB Talk aqui. E aí eu estava até contando para a Roberta que normalmente as minhas talks são mais técnicas, e a ideia de falar sobre 7 mentiras que te contaram sobre qualidade de software foi da minha esposa, então os créditos são para ela, apesar de que eu que pensei nas 7 mentiras, mas o título foi ela que inventou. Então bora lá começar. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um aviso importante que eu estou encerrando os trabalhos na Talking About Testing a partir de hoje, mas é brincadeira, galera. O Talking About Testing continua com tudo, então só para a gente começar aí com uma descontração aí de 1º de abril. Deixa eu contar um pouquinho sobre quem eu sou, então. Então, meu nome é Valmir, eu sou fundador da escola Talking About Testing, também conhecida como TAT. Eu tenho um blog chamado Talking About Testing também e um canal no YouTube chamado Talking About Testing também. Esse ano eu estou bem ativo nesses canais, assim, fazendo lives no YouTube toda a terça-feira. Estou escrevendo bastante, uma coisa que eu venho compartilhando bastante conteúdo em formato de texto também desde 2014, quando eu me mudei de Porto Alegre para Florianópolis, e continuo agora esse ano assim mais ativo no blog também. Eu sou mentor, eu no momento estou mentorando 3 pessoas, mentoro pessoas normalmente na área de qualidade de software, pessoas que querem se aprimorar com relação à automação de testes, programação, pessoas que querem seguir uma carreira no exterior, então assim os mais diversos formatos, né, de mentoria. E com muito prazer eu tenho para anunciar para vocês hoje aí que ontem eu recebi o anúncio de que eu fui aprovado como embaixador do Cypress, né, que é uma ferramenta de testes automatizados moderna que está devorando o mercado aí ultimamente, e eu tenho lançado vários cursos na área de automação de testes com Cypress. Pessoalmente, eu sou um cara que adora música, desde bossa nova, rock and roll, passando por Das Aranha ali no meio do caminho, e punk rock, reggae, ska. Eu sou um cara que adora todos os tipos de música. Eu amo skateboarding, é o meu esporte favorito. Eu tenho acho que umas 3 tatuagens relacionadas a skate. Eu amo tatuagens também. Eu amo estar com a minha família, que é a Jojo, que deu o título para essa talk, e o Alemão e a Florinda, que são nossos gatinhos, que a gente trouxe eles de Porto Alegre para Floripa, Floripa para Noruega, Noruega para Holanda, e eles estão aí viajando com a gente. Então esse é um pouquinho sobre mim. Mas a gente veio aqui para falar sobre as 7 mentiras que te contaram sobre qualidade de software. Então, a primeira mentira que eu tenho para contar para vocês aqui é que qualidade de software é responsabilidade do departamento de qualidade da empresa. E eu já ouvi muitos casos assim, né, de pessoas que falam assim, tipo, se deu problema na entrega é porque o time de qualidade não fez o trabalho deles direito. Ou então, pior ainda, quando acontece aquela questão de que o tempo se trabalha num modelo tradicional, cascata,
não sobra tempo para fazer a qualidade, daí a qualidade tem ali, o departamento de qualidade tem um tempinho de nada para fazer, e dá tudo errado, e a culpa é da qualidade. Então, assim, a palavra que eu tenho para dizer para vocês é que isso não é verdade, e a responsabilidade sobre a qualidade deve ser de todos, né? E inclusive, a qualidade de software ela começa antes mesmo de uma linha de código ser escrita, né? Então, a gente começa a qualidade quando a gente está entendendo quais são as necessidades dos nossos usuários, quando a gente está escrevendo requisitos, né? Quando a gente está desenvolvendo uma parte da aplicação que às vezes não é visível para o usuário, a gente já tem que pensar em qualidade de software desde o início, né? Então, assim, qualidade de software é responsabilidade de todos, trabalhando junto com o PO para especificar requisitos e dizer o que são os critérios de aceite para uma certa história passar adiante, né? E o que vai ficar para uma próxima história, por exemplo, ou do back-end engineer pensando, tenho que desenvolver uma funcionalidade muito complexa, quem sabe eu poderia utilizar uma técnica de test-driven development para ver os comportamentos que eu quero testar antes mesmo de implementar, para daí então ir guiando o desenvolvimento. Se a gente está falando de aplicações front-end, é de responsabilidade de quem desenvolver testando que o front-end funciona. Quando a gente está testando integrações, a gente tem que pensar em testes que vão testar as integrações entre sistemas. Então, não é só o departamento de qualidade que tem que se preocupar com qualidade de software. A segunda mentira é que a automação de testes de GUI, Graphical User Interface, é responsabilidade só dos QAs. E não é bem assim, galera. Na minha opinião, principalmente quando a gente está falando aí a gente está aí, métodos ágeis surgiu lá em 2001, né, o Manifesto Ágil, a gente já está em 2021, tanto tempo passou, e a gente fala de times multidisciplinares, e quando a gente fala de times multidisciplinares, a gente tem que pensar não só que é um time onde tem todas as especialidades dentro do time, mas que ainda assim existem silos, que tipo, o back-end engineer só faz trabalho de back-end, e o front-end engineer só de front-end, e o QA faz só teste automatizado. Não. O ideal num time multidisciplinar é que haja troca, que essas pessoas, por mais que tenham as suas expertises, elas se interessem pelo trabalho dos outros, porque daí se acontece de uma pessoa que sabe que é o especialista num determinado assunto, ficou doente, precisa tirar férias, as outras pessoas conseguem fazer aquele trabalho continuar funcionando, né? E também tem a questão assim de que antigamente testes de interface gráfica de usuário eram realmente assim muito difíceis de se escrever, havia poucas possibilidades de ferramentas, havia pouca documentação, a documentação que tinha não era tão rica, mas hoje em dia a gente tem um leque muito maior de opções, né? E as ferramentas de automação de testes também estão se aproximando mais dos desenvolvedores, tem ferramentas que se aproximam mais da galera mais de business, então assim, não tem desculpa para a gente dizer que é só QA que tem que escrever teste automatizado de interface gráfica. A terceira mentira, os testadores manuais serão extintos. Não me lembro se foi em 2014 ou 2015, eu escrevi um post no blog Talking About Testing que tinha esse título, os testadores manuais serão todos extintos, e tinha uma imagem lá da família dinossauro. E é um dos posts mais polêmicos do meu blog, que tem assim um monte de comentários de galera a favor, de galera contra, e a ideia desse post foi realmente instigar esse pensamento, assim. Isso com certeza não vai acontecer, tem muita empresa, infelizmente, que ainda faz as coisas de uma forma muito tradicional, que ainda né, desenvolve software e deixa para testar no final, que não acredita em automação de testes. E eu acredito que assim, que essas empresas, quem sabe vai demorar muito para elas chegarem a um ponto de eliminarem completamente, né? Mas existem as empresas que estão fazendo o seu tema de casa, tem as empresas top que a gente tem também a seguir, né? E essas empresas, elas estão investindo em várias outras coisas que não só teste manual, né? Então, assim, empresas que conseguem, e o interessante é que às vezes uma empresa pequena consegue abocanhar um mercado de uma empresa grande, porque ela consegue se movimentar mais rápido, ela tem
né, pelo fato de ela ser menor, ela tem menos processos e coisa e tal, e ela consegue se adequar mais ao mercado. Então, assim, tem muita gente que fala, não, mas eu trabalho com um teste manual há sei lá quanto tempo, e a empresa que eu trabalho não vai mudar, eu sei disso. Então, assim, se tu te sente na zona de conforto de querer continuar trabalhando com teste manual, provavelmente vai ter uma empresa que vai te contratar. Mas, na minha opinião, eu meio que cansei de fazer teste manual depois de trabalhar com isso por muito tempo, aprendi a programar, aprendi a trabalhar com automação de teste, aprendi muito mais do que isso, e eu me divirto muito mais nos desafios das empresas que buscam um pouco mais, né, do que só fazendo teste manual. E fora questões assim relacionadas a salário, né? Se tu, por exemplo, pensa em vir morar fora do Brasil, as empresas exigem muito mais do que só testes automatizados. Tem que conhecer um pouco de front-end, tem que conhecer de infraestrutura, tem que entender de integração contínua. Então, assim, não vão ser extintos, mas a gente tem outras coisas que a gente pode olhar e ir atrás. A quarta mentira é que a automação de teste é um bicho de 7 cabeças. E aí isso é coisa da sua cabeça. Eu tenho uma eu percebo que muita gente às vezes tem, na verdade, preguiça, né, de ir atrás do conhecimento. E em pleno ano de 2021, a gente dizer que automação de teste é uma coisa difícil, com tanto material disponível, com um leque tão grande de ferramental que a gente tem disponível, de ferramentas open source, com ótimas documentações, com vídeos no YouTube, blogs, tipo assim, é só tu querer, né? Eu sou um cara que eu sou bastante autodidata, assim, né? Eu trabalho com engenharia de software desde 2004, mas a minha formação é administração de empresas, então eu aprendi muita coisa de engenharia de software praticando. E quando eu tenho um problema para resolver, eu vou na documentação, eu vou procurar um curso, eu vou procurar um livro que fale daquele assunto, ou um conjunto desses recursos, e depois que a gente estuda e pratica, a gente vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, assim, a gente que transforma a automação de teste e várias outras disciplinas, na verdade, num bicho de 7 cabeças, quando, na verdade, basta a gente baixar a cabeça, estudar um pouquinho, que a gente vê que não é nem um pouco, né, até assim, saindo um pouco da caixa, eu achava até pouco tempo o mundo de investimentos financeiros uma coisa, nossa, só a galera que estudou finanças, sabe? E eu parei ano passado, sei lá, alguns meses para estudar isso, e hoje em dia eu consigo olhar um balanço financeiro de uma empresa. Então, assim, quando a gente baixa a cabeça para estudar, qualquer coisa se torna simples. E praticar, né? Não adianta só estudar. A quinta mentira é que certificações serão o seu diferencial no mercado de trabalho. Então, a notícia que eu tenho para vocês aqui é que eu não tenho nenhuma certificação e eu nunca precisei de certificação nenhuma. Eu não estou dizendo que certificações são ruins, tá? Mas eu, para chegar a trabalhar em empresas que são conhecidas mundialmente, como o Airbuy.com, que a gente tinha quando eu trabalhava com eles na Noruega, usuários em todos os cantos do mundo, o próprio GitLab, e outras empresas grandes que eu trabalhei no Brasil, como HP, Dell Computers, ADP, trabalhei em grandes bancos também. Apesar de que as minhas experiências mais legais foram quando eu comecei a trabalhar em empresas menores, mas o fato é que nenhuma dessas empresas me eliminou pelo fato de eu não ter uma certificação. Eu até, em 2007, eu acho, eu tentei fazer uma CTFL e, sei lá, não passei por 1%, e falei, quer saber, de boa, tranquilo. O legal o que eu acho legal da certificação é o fato de te forçar a estudar. Só que, para mim, se eu estudar e obter o conhecimento, eu não preciso da certificação, o conhecimento vai continuar comigo. Então, a gente não tem que... E, na verdade, assim, as empresas também, o mais louco é que empresas que eliminam candidatos pelo fato de eles não terem uma certificação, às vezes estão perdendo talentos riquíssimos, que poderiam ser muito melhor que uma pessoa certificada, porque um certificado é só um papel, gente, sabe? Tipo assim, não vai tão além disso, né? O que conta mesmo são as nossas experiências, como que a gente lida com problemas, como é que a gente lida com pessoas. A sexta mentira é que um único framework de testes irá resolver todos os seus problemas. E quem me conhece, me acompanha, já ouviu eu falando em algum vídeo no YouTube, alguma talk, sabe que eu considero que ferramentas diferentes resolvem problemas diferentes. A gente não existe bala de prata.
Então, assim, um exemplo bem comum, assim, que eu gosto de trazer para trazer uma coisa mais de mundo real, assim, quando eu trabalhei na Noruega, no time do Airbuy.com, antigo Appear.in, a gente usava dois frameworks de teste para fazer duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, e daí eu fico me colocando eu me coloco no papel do meu eu lá da época da Noruega, lá de 2016, quando a gente começou a fazer alguns testes automatizados de interface gráfica, onde a gente utilizava dois frameworks diferentes. Hoje, quem sabe, eu continuaria utilizando dois frameworks diferentes, mudaria um deles, né? Mas tem coisas que a gente fazia lá, tipo assim, tem coisas que a gente fazia que precisava abrir um browser e testar se uma funcionalidade específica funcionava. Tipo, se eu conseguia fazer login, se eu conseguia mandar uma mensagem, se eu conseguia, sei lá, mudar uma configuração, coisas mais funcionais que eu conseguia fazer num navegador. Enquanto que tem coisas que eu precisava abrir 2, 3 navegadores, e precisava ser um Chrome, um Firefox, um Safari, eles se comunicando entre si, mandando áudio e vídeo. Isso, por exemplo, assim, a gente resolveu usar uma ferramenta que tinha um suporte muito mais robusto para fazer testes com diferentes navegadores comunicando entre si. E a gente escolheu uma outra ferramenta que era mais fácil de dar manutenção para fazer os testes mais funcionais que abriam só no navegador. Então, a gente não pode achar que uma única ferramenta vai resolver todos os nossos problemas, porque a gente tem que entender, na verdade, quais são os nossos problemas, quais são as diferentes opções que a gente tem, e aí, quem sabe, fazer provas de conceito, né, para daí descobrir, tipo, essa ferramenta aqui ela atende esse e esse, mas ela não atende esse requisito, essa aqui ela atende todos eles e ainda nos dá isso aqui a mais de... e às vezes tu não vai encontrar uma ferramenta só, então, assim, tu vai ter que escolher mais de uma para resolver diferentes problemas. E, por fim, essa daqui é a sétima mentira, que eu preciso ser um expert no assunto para poder, então, compartilhar o meu conhecimento com os outros. Eu acho que sempre vai haver alguém com menos experiência que você. E, inclusive, eu sou um cara que, quando eu comecei a compartilhar conhecimento, eu diria que lá por 2014, assim, quando eu criei meu blog, e depois em 2015 eu criei meu canal no YouTube, e daí comecei a fazer algumas palestras por aqui e ali, e eu comecei a me envolver, e o legal é que, tipo, o fato de eu compartilhar conhecimento me fazia aprender muito, né? Porque para compartilhar tu acaba tendo que te preparar, acaba tendo que estudar, se é uma coisa mais técnica, tu tem que ir lá ler a documentação, porque vão te fazer perguntas sobre coisas que tu não apresentou, né? E eu também, no início, por exemplo, no início de quando eu comecei a compartilhar conhecimento, por exemplo, quem me acompanhou em 2015, quando eu estava trabalhando muito forte com o Protractor, que é um framework de testes automatizados para aplicações web, eu estava compartilhando muito conhecimento em formato de vídeo no YouTube. Eu tenho uma playlist de, sei lá, uns 30 vídeos chamada Aprendendo Protractor, e eu não era um expert, eu estava aprendendo a ferramenta, só que eu usava gravar um vídeo sobre o que eu recém aprendi como uma forma de documentar o meu aprendizado. Só que o mais legal é que, apesar de eu estar documentando o meu aprendizado, outras pessoas tinham acesso, e eu não era nenhum expert, né? Então, assim, eu resolvi colocar essa daqui como uma última mentira para despertar em vocês que estão assistindo essa talk, essa questão de compartilhem o que vocês sabem. Sempre vai ter alguém que vai aprender alguma coisa, né? E não fiquem com aquela coisa de tipo, mas eu preciso já ter tido experiência. Tipo assim, a experiência vem da prática, a gente tem que começar a praticar, quem sabe começa a praticar num ambiente mais seguro, um ambiente menor, e depois você vai começar a compartilhar num ambiente maior. Mas o ponto é que, quando a gente compartilha, a gente cresce como profissional, como pessoas, e as pessoas que estão ao nosso redor crescem. Então, acho que isso que é o grande legal. Então, era isso daí que eu planejei para hoje, uma talkzinha, Lightning Talk. Queria agradecer muito mais uma vez aí pela participação, pelo convite, e lembrem-se, qualidade é responsabilidade de todos. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu deixei aqui o URL do meu website pessoal, onde vocês vão encontrar outras redes sociais da qual eu participo no footer. Deixei meu GitHub também, eu tenho um monte de projeto open source lá, então se vocês quiserem dar uma brincada com alguma coisa relacionada à automação de testes, ou seja lá o que for que vocês encontrarem no meu GitHub, deve ter, sei lá, uns 100 e poucos repositórios públicos. E eu também costumo utilizar o Twitter aí para compartilhar conhecimento aqui e ali.
Então tá aí o meu handle no Twitter. E era isso aí, galera. Muito obrigado. Show de bola, Valmir. Agora a gente abre para perguntas. Pessoal, quem tem alguma coisa para trazer para o Valmir, ou de repente, né, a oportunidade de obter um direcionamento dessa pessoa que é feríssima e topster no rolê. Vi que tem uma pessoa com a mão levantada aí. Não é aplauso. É quando tu parabeniza. Ah, tá bom. Uhum. Tá, tu falou que tu tem um monte de projetos lá no GitHub. Para quem quer começar a estabelecer cultura de testes dentro da organização, não tem absolutamente nada. Por onde que tu sugeriria começar, Valmir? Eu gosto muito de pensar que a gente tem que liderar por exemplo, né? Então, assim, se a gente quer que uma mudança aconteça, e a mudança é, por exemplo, a empresa não tem nada relacionado a uma cultura de qualidade, a gente tem que começar a trazer essa cultura nós mesmos, né? Aqui na Holanda, por exemplo, eu tive uma experiência de fazer exatamente isso. Eu fui contratado como uma pessoa era uma empresa de desenvolvimento de software que eles não tinham absolutamente nada relacionado à qualidade de software no processo deles, né? Então, eu me juntei com as pessoas que tinham, né, com Tech Lead, com Scrum Master, e a gente se reunia e com PO, a gente se reuniu e criou, a gente imaginou o que seria um processo onde qualidade seria parte desde o início, né? Desde do desenvolvimento dos requisitos até o software rodando em produção. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Assim, a gente meio que desenhou um diagrama com como que seria esse processo, a gente foi adaptando ele e a gente falou, não, a gente começou a criar algumas definições de pronto. Então, assim, para uma história estar pronta para começar a desenvolver, quem sabe a gente já tem que ter uma descrição bem detalhada do que ela está, uma descrição simples do que aquela história se trata, uma descrição um pouco mais detalhada, quais são os critérios de aceite, isso daí era tipo, tem que ter isso para alguém pegar e puxar essa tarefa para começar a desenvolver. Depois que puxou para desenvolver até o momento que tipo mandou para um ambiente de homologação, por exemplo, a gente definiu alguns outros critérios, que tinha que ter uma certa cobertura de código, tinha que passar por code review, né? E tinha que ter a aprovação do code review antes de fazer o merge. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer, mas eu gosto de pensar eu gosto muito da abordagem do Kanban, que é uma abordagem de melhoria contínua e não uma abordagem revolucionária. Então, assim, tenta olhar para o teu processo como ele é hoje, né? E tenta achar uma melhoria que tu possa fazer nesse processo. E faça essa melhoria. E aí acompanha, depois de, sei lá, 1, 2 meses, o que aconteceu. E aí tu vai começar a enxergar o impacto dessa melhoria e tu vai começar a conseguir enxergar outras coisas que podem ser ajustadas, entender quais são os gargalos e começar a atacar eles primeiro. Mas eu gosto de pensar em pequenas melhorias que, quando a gente olhar no longo prazo, elas vão trazer um ganho bastante grande. Espero que isso aí responda, ou pelo menos dê algum insight para a galera aí. Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta, Valmir. Em se tratando de histórias de usuário, e daí considerando como premissa que o Acceptance Criteria está sendo muito guiado e estabelecido, co-criado junto com o time de QA, né? Quais são os tipos de teste não funcionais dos quais tu não abre mão? Testes não funcionais dos quais eu não abro mão. Uhum. Olha, eu não sei se, sinceramente, eu não sei se eu teria. Depende muito, na verdade, assim, do que é a aplicação que a gente está testando, né? Se é uma aplicação, e também depende muito de interpretação, né? O que é uma coisa não funcional, né? Mas, por exemplo, se é um software que vai ter que vai ser lá um e-commerce, que a gente sabe que um e-commerce tem algumas é uma coisa mais sazonal, tem alguns momentos de picos de venda. Então, assim, se a gente está testando um e-commerce que vai ter picos de venda e a gente considera que o e-commerce continue rodando
tranquilo, como se fosse um dia qualquer, a gente considera isso que seja uma questão não funcional, eu diria que, por exemplo, fazer teste de performance, teste de carga, seja uma coisa imprescindível, não funcional, né? Mas se a gente está falando de uma aplicação web que é utilizada por poucas pessoas, quem sabe, mas segurança possa ser considerada uma coisa não funcional, segurança é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Eu acho que sim, depende muito do que é a aplicação, mas eu diria assim, a gente não pode abrir mão de segurança, né? Perfis de acesso, esse tipo de coisa, e performance quando é uma aplicação que exige. São as coisas que me vêm à mente, assim, mas até de uma pergunta difícil de responder, visto que eu não sou um profissional que tem essa pegada mais de trabalhar com testes não funcionais, né? Eu sempre trabalhei muito mais com testes funcionais. Então, mas é uma coisa que eu não deixaria de lado, não. Perfeito, mas respondeu minha pergunta, Valmir. Agora a gente tem perguntas do público. Teria dicas para Ótimo. começar a estudar a integração contínua? E qual a melhor ferramenta para começar a estudar? Então, sobre dicas, eu diria, tem diversas ferramentas, né? Então, eu sugiro, para começar com integração contínua, alguma que seja um software as a service, que tenha ali uma versão trial que tu possa testar sem precisar pagar, né? E eu considero mais simples um software as a service pelo fato de que daí tu não precisa instalar essa aplicação no teu próprio servidor e manter ela, né? Como um Jenkins da vida, por exemplo, né? Ou um GoCD. Mas, então eu considero, assim, ferramentas mais um Circle CI, um Semaphore CI. O Semaphore CI eu acho uma ferramenta de continuous integration muito legal, que eu utilizei em Florianópolis, utilizei em um projeto aqui na Holanda. Eles lançaram uma versão nova, acho que uns 2 anos atrás, onde você consegue escrever pipelines de integração contínua como código, e eles têm uma documentação riquíssima, assim, em muitos webinars e coisa e tal. Então, quem sabe o Semaphore CI, mas assim, não é uma a única ferramenta, né? Existem diversas. É mais porque eu gosto muito da documentação deles e quando eu usei, eu sempre achei muito simples. Mas sinceramente, assim, eu gosto muito pelo fato, por exemplo, que eles têm uma documentação muito boa. E eu acho que isso é um diferencial, assim, quando tu vai trabalhar com uma ferramenta e tu tem que ficar procurando no Google ou no DuckDuckGo, seja lá qual buscador que você usa, tem que ficar procurando muito pergunta porque tu não acha na documentação, isso é um sinal meio ruim. Então, assim, procure ferramentas de integração contínua que tenham uma boa documentação, porque aí quando tu tiver uma dúvida, quando tiver um problema, tu vai saber aonde recorrer, né? E daí, se não tiver lá, tu vai achar em algum outro lugar, mas eu gosto de quando as ferramentas têm documentação completa, assim. E sobre qual é a melhor ferramenta, é como eu disse antes, não existe a melhor ferramenta. Né? A gente tem situações diferentes, a gente tem problemas diferentes e a gente tem ferramentas que vão resolver problemas diferentes. Mas pensando por um outro lado, assim, se a gente vai, por exemplo, falando de testes end-to-end, teste de interface gráfica, eu, hoje em dia, tenho utilizado o Cypress para fazer testes end-to-end e tem sido uma ferramenta que tem me ajudado a produzir mais rápido. Né? E é o que eu escuto das pessoas com quem eu converso e as pessoas com quem que estão usando a ferramenta. Então, tipo assim, que a curva de aprendizado é menor, contando que a gente já conhece a linguagem de programação, que a gente conhece já, sei lá, seletores, CSS, coisas que independem da ferramenta que tu vai utilizar, obviamente. Documentação excelente, né? Uma documentação assim, inclusive, esses dias eu assisti uma talk do Gleb Mahmutov, que é um Distinguished Engineer no time do Cypress, e ele comentou assim que eles primam muito por ter uma documentação excelente, ao ponto de que eles fazem buscas no buscador da documentação deles, e se retorna nenhum resultado, eles falam, não, isso aqui não retornou nenhum resultado, então está faltando uma página de documentação, eles criam a documentação para aquilo que estava faltando. Ou então recebem chamado de suporte, em vez de dizer para o cliente o que tem que fazer, eles escrevem uma documentação, ou um blog post, ou fazem um webinar, e daí mandam um link para aquele cliente. Daí a próxima vez, a pessoa, quem sabe, nem vai chegar no suporte, porque a informação já vai estar disponível na internet, né? E eu acho legal o Cypress para quem está começando, se a pessoa já tem conhecimento de JavaScript, principalmente porque é uma ferramenta disruptiva, assim, ela faz as coisas diferentes do que a gente estava acostumado, né, e ela te dá poder para fazer muitas coisas que a gente não estava acostumado a fazer.
Então, isso eu acho pode ser alguma dica aí. Próxima pergunta, então. Tu considera segurança um aspecto de qualidade de software? Acho que ele me respondeu, disse o Marcos, mas aí depois tem um comentário do Rafa na sequência. Vi que a ISO 25010 acrescentou recentemente segurança como uma característica de qualidade. Concordo ser importantíssimo, também se tratando de e-commerce. Uhum. Qualidade de software é uma disciplina muito ampla, né? Assim, eu me lembro que no início da faculdade eu estava fazendo um trabalho de pesquisa e eu fiz um trabalho de pesquisa sobre qualidade de software, tive que ler essas ISO, um monte de coisa, e tem um monte de ADs, né? Tipo, acessibilidade e funcionalidade, tipo, é um monte de coisa. Então, assim, e segurança é uma coisa que entra, na verdade, dentro da qualidade de software, sim. Então, eu acho que, com certeza, mas a gente também tem que pensar no contexto do que a gente está trabalhando, né? Na verdade, segurança em qualquer contexto é importante, né? Mas tem outras questões que podem ser mais importantes ou menos do que outras, dependendo do contexto, né? Como, por exemplo, a gente falou do e-commerce, tipo assim, nos dias que vão ter mais vendas é quando a ferramenta tem que estar de pé, performando no seu melhor estado, né? Porque se qualquer segundo fora do ar ou lenta, a gente estaria perdendo dinheiro. E a gente tem que pensar também em questões, assim, às vezes muita galera desenvolve software que não tem, sei lá, não tem tanto risco de quebrar, mas às vezes tem gente que desenvolve software para coisas que são muito mais arriscadas, sei lá, controle de tráfego aéreo, esse tipo de coisa. E daí a gente tem que ter, assim, segurança tem que ser um lance que tem que ser excelente, né? E várias outras características de qualidade. Show de bola. E daí tem uma última pergunta, Valmir. Como faz para testar CSS? Testar CSS, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se você está perguntando como é que eu faço para testar aqui, por exemplo, que uma tela está renderizando com o CSS correto, tem diferentes técnicas que podem ser aplicadas. Algumas que eu já utilizei assim com relação à automação de testes são as técnicas que se chamam de Visual Regression Testing ou comparações de snapshot, testes de comparação de screenshot, né? Eu tenho até inclusive 2 cursos nesse sentido, que são assim, por exemplo, tu consegue testar tu roda uma automação de teste que vai navegar pela tua aplicação por diferentes páginas, vai testar diferentes comportamentos e em vez de tu colocar uma verificação agora, tem que aparecer uma mensagem de sucesso, tu tira uma screenshot ou uma snapshot, que são coisas diferentes, né? Uma screenshot é uma coisa estática, uma snapshot tu tem ali os assets que o navegador precisou para renderizar aquilo na tela. Mas tu pode daí, por exemplo, fazer isso e aí olhar uma vez para aquela snapshot e falar, não, tá redondo, tá, é assim que tem que ser. E aí fazer isso, testar em diversos viewports diferentes. Por exemplo, se a tua aplicação é uma aplicação que ela tem que ser responsiva, né? Então tu retesta num viewport mobile, num viewport tablet, num viewport desktop, e aí tu aprova essas snapshots. E aí depois tu consegue rodar quando tu consegue colocar, por exemplo, isso daí no teu pipeline de integração contínua e rodar de novo os testes quando tem uma mudança na aplicação. E aí ele vai acusar se ele encontrar uma diferença. E aí tu tem que avaliar se essa diferença é uma diferença esperada, porque a tela mudou, o CSS mudou, adicionaram um novo botão, mudaram a cor de alguma coisa, ou se é um erro, né? O CSS quebrou a página. Eu, no Airbuy.com, quando eu trabalhei na Noruega, é uma das técnicas que a gente fez. A gente fez testes de regressão visual, a gente utilizou o Applitools inicialmente, depois a gente mudou para o Backstop.js. E numa empresa que eu trabalhei aqui na Holanda, a gente utilizou também uma outra ferramenta, agora não vou me lembrar o nome, para fazer esse tipo de teste. Então, pode ser uma opção. Assim, outras opções, que daí já eu não tenho tanta experiência, mas eu sei que existem, por exemplo, tem uma ferramenta que se chama Storybooks, né, que é para testar componentes de front-end especificamente de forma isolada, e tu consegue testar também a parte visual, né, a parte de como que ele renderizaria no browser. Então, seria uma alternativa também olhar para essas ferramentas. De nomes de ferramentas de Visual Regression que me vem à mente, assim, Percy.io, Applitools, Backstop.js, são as 3 principais assim, que me vêm à mente. Só adicionando, eu ia comentar até do Storybook, que você comentou agora, a gente está usando no projeto Alone Starter,
Ela é uma ferramenta bacana por dois motivos, cara. Um, porque você consegue fazer esse teste de comparação, né, de snapshots, como você comentou, a nível de unit test. Então, você faz a comparação, sei lá, você usa Jest ou alguma outra ferramenta lá para fazer o framework de teste, você consegue fazer essa comparação de snapshot direto ali, e se você fez uma update manual no componente que vai alterar o visual dele, você simplesmente roda o teste com, se não me engano, "-u", a flag, ele atualiza o snapshot, então ele vai basear naquilo, e juntamente com isso ele é legal porque ele gera um storybook da tua aplicação. Então, cada vez que você escreve um storybook para um componente teu, ele tem um comandinho como lá se do fosse um guia storybook. de estilos dos teus componentes, alguma coisa assim. Exatamente. Você coloca lá, assim, você define para eles as propriedades do seu componente, coisas assim, que elas são editáveis, digamos assim. Aí Sim. ele A tua gera a API dos teus componentes, digamos. Isso, exatamente. Daí, tipo assim, isso é bacana para, por exemplo, assim, o pessoal de UX ver se os componentes estão funcionando como eles imaginaram, né? Principalmente quando você está falando de fazendo style guide, né? Para ver se os componentes estão funcionando, animando, transicionando como eles projetaram no conceito deles, né? Então, ele funciona Exatamente. dos dois pontos, ele é bem bacana. Dependendo da funcionalidade do framework de front-end que tu está usando, o storybook cai como uma luva, né? E até hoje, por exemplo, uma pessoa veio me fazer uma pergunta sobre teste de regressão visual, e ela estava, na verdade, utilizando a propriedade que ela queria utilizar, ela estava testando utilizando Percy.io, e ela estava testando, utilizando uma propriedade lá, achando uma coisa, e era exatamente o oposto. E aí o que ela queria, na verdade, era fazer testes de comparação de componentes assim específicos, porque é uma aplicação que tinha um monte de coisa dinâmica no meio, e se tu ficasse tirando screenshot, sempre ia ser alguma coisa diferente. Ela queria pegar aqueles componentes que eram estáticos, digamos, né? Ou que tu consegue testar eles passando diferentes props. E aí eu descobri que o Percy.io tem uma integração, por exemplo, com o Storybook. Então, eu consigo fazer teste de componentes utilizando uma ferramenta, um SaaS, que vai armazenar esses snapshots na nuvem para mim, por exemplo. Obrigado pela adição aí. Tem mais uma pergunta. Teste de componentes no front-end é algo que realmente deveria ser feito? Olha, aquele depende de novo, né? Se tu está utilizando um framework de front-end, ou sei lá, um Vue.js, um React, um Angular, que te possibilita desenvolver front-end componentizado, e tu tem componentes muito complexos, eu acredito que tem que testar esses componentes de forma isolada. Se são componentes muito simples, pode não ser necessário. Então, a gente não pode achar que a mesma coisa se aplica a diferentes contextos. A gente tem que entender qual é o problema que a gente tem na nossa frente, né? Então, assim, eu tenho na minha frente uma aplicação que sei lá, que monta uma interface de um banco virtual, né? Que vai ter componentes super complexos que exibem balanço, que exibem transações e coisas e tal. Quem sabe para isso daí, se eu tenho muita complexidade nos componentes em si, vale a pena eu testar os componentes de forma isolada e depois ter também um teste que integra tudo isso e ver que tudo isso funciona, né, quando eles estão juntos. Agora, se é, por exemplo, sei lá, o meu website pessoal, que eu escrevi em React, e eu tenho componentes para o footer, para o header, para a parte onde tem ali, sei lá, alguns blocos e coisas e tal, para cursos, para livros, eu não fiz teste de componente para aquilo ali, porque, tipo, é uma single page ali, simplesona, assim, então depende muito do contexto. Pode falar novamente da implementação dos novos processos de qualidade na empresa que não tinha? Especificamente se os processos foram elaborados e foram todos implementados ao mesmo tempo ou progressivamente? Desculpa, Roberto, tu pode repetir o início, que eu não consegui ouvir o iniciozinho. Eu acho que tem alguém digitando aí, se puder dar um mute aí, vai Rafa, dá ajudar. um mute aí, Rafa. Perdão, era para estar mutado pelo hardware aqui. De boas. De boa. Pode falar novamente como foi a implementação dos novos processos de qualidade na empresa que não tinha, especificamente se os processos foram elaborados e todos foram implementados ao mesmo tempo ou progressivamente? Legal. Foi progressivo, tá?
O legal é que a gente tinha alguns, e também, inclusive, não só foi progressivo, como a gente tinha alguns projetos legado, né, que estavam ali rodando e estavam pagando as contas, e a gente tinha um projeto Greenfield, que estava começando do zero, que era para substituir um desses legados. E esse Greenfield Project, ele tinha, digamos que, menos risco, pelo menos inicialmente, assim, porque ele não estava rodando em produção no início, né? Então, assim, a gente não quis experimentar com alguma coisa que já estava rodando. A gente começou com um projeto menor, que estava começando, que tinha menos pessoas envolvidas, então, assim, a gente não ia ter que mudar como que funcionava na empresa toda, a gente mudou o processo de um time específico que estava desenvolvendo uma aplicação, onde nesse time específico a gente mudou um pouco de tudo. A gente mudou desde como a gente especificava requisitos, como que a gente arquitetava a aplicação, onde a gente fazia reuniões de arquitetura de software, partes de pessoas de diferentes especialidades, pessoas de infraestrutura, pessoas de back-end, pessoas de front-end, qualidade, pessoas de design. E aí a gente, né, começou a fazer, tipo, tem que ter teste de unidade, tem que ter... A gente utilizou nesse projeto até teste de regressão visual, a gente utilizou testes end-to-end, a gente utilizou infraestrutura como código, um monte de boas práticas que não eram utilizadas nos outros. E daí, depois que isso foi tomando forma e os outros times começaram a enxergar valor nisso, a gente foi aplicando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, para não ter tanta resistência, assim, para a gente primeiro mostrar. Eu gosto muito de primeiro mostrar resultado para depois dizer que a gente pode fazer uma mudança um pouco maior, né? Então, assim, a gente primeiro mostrou o resultado num ambiente mais controlado e depois a gente começou a espalhar isso, né? E também, principalmente, porque tem as pessoas que são mais resistentes, tem as pessoas que são os early adopters, né? As pessoas que adotam a mudança mais rápido. Eu sou um cara que eu gosto de mudança, então, assim, para mim, me convida para fazer uma mudança que eu estou dentro. Mas tem pessoas que são um pouco mais resistentes, então, para elas, quem sabe, tu tem que primeiro provar, né? Mostrar que está funcionando. Eu participei de uma talk no Agile Brasil em 2013, eu acho que foi, lá em Brasília, e eu achei uma talk sensacional, assim, onde o cara falava sobre comendo pelas beiradas, onde ele trabalhava num projeto e a gestão falava que não tinha que fazer TDD, que não tinha que fazer teste automatizado, que não tinha que fazer integração contínua, não sei o quê. E ele falou, quer saber, velho, eu vou fazer. E não vou falar para ninguém que eu tô fazendo, tá ligado? E ele começou a fazer, e daí, com o tempo, ele começou assim, tipo, a galera ficava trabalhando até mais tarde, ele chegava ali 5h30, 6 horas, batia o ponto e ia embora. Só que as coisas que esse cara entregava continuavam funcionando, não quebravam. E a galera ao redor dele falou, pô, mano, como assim tu já tá indo embora? Ele falou, não, tá tudo pronto aqui, eu já rodei os testes, tá tudo passando, tô indo embora. E daí a galera começou a ver que ele foi comendo pelas beiradas e foi começando a se interessar. Não, mas esse cara tá todo dia saindo no horário certo, não precisa ficar até mais tarde. O que esse cara tá fazendo? Daí ele começou a ensinar essa galera que estava interessada, né? E aí eles foram crescendo isso ao longo da empresa. Eu acho meio ridículo, assim, a gestão não técnica te dizer o que tu tem que fazer como um engenheiro de software. Não, tu é o profissional que sabe daquela disciplina e tu tem que dizer, sei lá, é antiético tu falar, não vou fazer. Tipo, como assim não vou? É como, sei lá, eu sou um médico, vou operar sem lavar as mãos. Eu tenho um mínimo de coisas que eu falo, não, isso daqui eu tenho que fazer e se eu não fizer, eu vou estar sendo antiético comigo mesmo, saca? Mais uma da Dani aqui, ó. Trabalhando com vagas de empresas americanas, eu vejo que testes como parte do dia a dia do desenvolvedor é um must, mas muitas vezes candidatos brasileiros mencionam que cultura de testes não é tão forte em empresas brasileiras. Qual que é a tua percepção? Empresas americanas estão à frente em qualidade comparando com as brasileiras? Até vai trazer um contraponto do teu cenário europeu aí, né, Valmir? Sim. Eu acho que sim, tem empresa de tudo que é tipo, em tudo que é canto do mundo. Não dá para dizer que é só Brasil, que é só Estados Unidos, que é só Europa. Eu trabalhei em empresas no Brasil que, que praticavam agilidade no seu dia a dia, no seu DNA, e faziam as coisas se espelhando em empresas que são empresas modelo, digamos assim, né? E eu trabalhei em empresas que eram mais quadradas, digamos, que faziam coisas de um jeito mais tradicional. Eu conheço pessoas, eu já trabalhei em empresas no Brasil, empresas americanas, e elas
e trabalhei, né, no início da minha carreira, quando eu trabalhei na HP, né? Até semana que vem eu vou fazer uma live contando um pouco da minha história, desde lá de 2004, quando eu comecei a trabalhar na HP, até hoje em dia, onde eu vou falar sobre meus aprendizados. Então, fica o convite para vocês acompanharem. Vai ser na terça-feira que vem no meu canal no YouTube. Mas quando eu trabalhei na HP, né, eu trabalhei como estagiário terceirizado dentro da HP, lá no Tecnopuc, em Porto Alegre. A HP naquela época fazia teste manual. Tipo, a gente tinha os desenvolvedores, a gente tinha os analistas de teste que escreviam planos de teste, casos de teste para os testadores executarem. Eu comecei como um testador que lia documentação e executava e seguia adiante. Eles evoluíram, hoje em dia eles investem muito em testes automatizados, né? Então, assim, não é uma coisa que... Não sei se eu fugi um pouco, assim, mas o lance é que, por exemplo, eu trabalhei aqui na Holanda para empresas americanas, né? O GitLab é uma empresa que foi fundada lá no Vale do Silício, né? E eles acreditam muito, por exemplo, que a automação é uma coisa assim, essencial, must have, né? E não só automação de teste, automação de tudo que tu pode imaginar, automação de infraestrutura, automação de mensagem que vai no Slack, automação de deployment, automação do máximo de coisas possível para tu eliminar a possibilidade do erro humano, assim, né? O Whereby, que é a empresa que eu trabalhei quando eu vim morar na Europa, que é o antigo APRE, eles são uma empresa norueguesa. A automação lá era uma coisa assim também, tipo, eu acredito que eu tive muita sorte em vários empregos onde eu fui cair, porque quando eu fui trabalhar na Noruega, eles já faziam infraestrutura como código, eles já faziam testes de unidade no front-end e no back-end, eles já faziam testes de integração, eles só não faziam testes de interface gráfica e testes para mobile a nível end-to-end. Eu entrei para fazer isso, e aí depois eu me movimentei um pouco para fazer a parte de pipeline como código, que era uma coisa que a gente não tinha também, que a gente ainda fazia na interface gráfica do Jenkins, a gente mudou para o GoCD, e começamos a fazer esse tipo de coisa, mas assim, eu acho o grande legal da automação é tu não usar uma coisa isolada. Eu fiz uma talk que eu falei sobre isso até, onde, tipo assim, o teste automatizado por si só, ele é legal, mas o legal é que tu pode rodar ele numa integração contínua e quando falhar, ele vai te mandar uma mensagem no chat dizendo que falhou e tu vai ter o feedback em instantes para saber, pô, alguma coisa deu errado, o que eu tenho que fazer agora? Perfeito. Acho que é isso. Agora encerraram as dúvidas. Fechamos então, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, comentário antes da gente fechar esse momento? Foi super precioso, hein? Olha só. Que bom que tu deixou bastante tempo para questionamentos, Valmir. Que bom. Muito feliz aqui de ter participado. Mais uma vez, obrigado aí. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação e obrigado pelo convite aí, Alberto. Show de bola. Valeu, querido. Feliz Páscoa a todos. Nos vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Vou parar de gravar. Valeu, gente. Show, valeu. Depois te mando a gravação, Valmir. Obrigada, querido. Um abraço.